Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos inputs básicos, aqueles inputs que são mais utilizados na construção de formulários por padrão, né? Existem inputs que eu chamo de especiais, que são inputs que são pouco usados, e aqueles inputs básicos, que são aqueles que você vai ver na grande maioria, 90% dos formulários. E quais são os inputs que eu considero básicos, né? Input de texto, input text. O que é um input, né? É uma forma de entrar dados dentro de um formulário. Input, entrada, tá? É uma forma de entrar dados. Input de texto, que é o famoso input text. Input password, que é para você fazer a inserção de senha. Input radio, são aquelas bolinhas com um pontinho no meio. Input checkbox é aquele quadradinho com um check. Input do tipo text area é quando você normalmente tem aquele campo de texto grande para você colocar texto dentro, bastante texto. E input file, que é usado para arquivos. File é a tradução direta de arquivo, né? Então, vamos pegar alguns exemplos. Agora vamos para o código, né? Vamos lá. A gente vai pegar aquele nosso VS Code. Vamos criar aqui um novo arquivo, new file, chamado inputs básicos.html. Beleza. A gente vai começar com aquela nossa estrutura padrão, HTML5. Vamos colocar um título aqui chamado inputs básicos. E aí vamos começar. Primeira coisa que a gente vai colocar, vamos colocar um H1, né? Só para colocar aquele título. Inputs básicos. E aí vamos abrir a tag form, como eu já disse para vocês na última aula, né? Como ela funciona. Inclusive, se você ver aqui, ó, o próprio Visual Studio ele já quer completar para você, né? Vamos trabalhar com post, por padrão sempre post, e vamos postar para a própria página, tá? Para HTMLs, que é onde a gente está, inputs básicos. Nesse momento a gente não vai trabalhar com a recepção do dado, o importante é só você entender a estrutura de um formulário, né? Então, como eu exemplifiquei lá na aula anterior, a gente tem aqui, né, a action e o method. Eu não vou ter enctype porque eu ainda não estou trabalhando com arquivos. Se eu for trabalhar com o envio de arquivos, eu preciso sim definir o enctype. Então vamos lá, vamos começar a construir o nosso formulário. Primeira coisa, todo campo de formulário normalmente ele precisa ter um título antes dele, e para isso a gente utiliza a tag label, tá? A tag label é utilizada normalmente para colocar o título de um campo. Então vamos lá, vou começar aqui com um campo nome, vou colocar uma quebra de linha, a tag br é uma quebra de linha, e vou escrever aqui o meu primeiro input, que vai ser do tipo texto. Então você define o type deste seu input. E já vamos diretamente salvar, já vamos salvar aqui e vamos dar uma olhada lá no Chrome. Atualizar, vamos entrar na pasta HTMLs, inputs básicos. E aqui está o nosso primeiro input, que é um input de texto, para você colocar o nome do usuário, o nome do cadastro que você está fazendo no momento. Então, esse aqui é um input do tipo texto. Quais são os outros parâmetros, né? Eu coloquei aqui só um type text. Quais são as outras propriedades que eu posso trabalhar dentro do input e que eu trabalho normalmente, né? Normalmente eu trabalho com o name, que é um nome para este campo. Este nome, tá?
esta definição que você fez aqui no name, vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Essa definição que você fez aqui no name vai ser muito importante quando a gente chegar lá no módulo de back-end, porque o nome que está aqui é o nome que vai aparecer lá no back-end, tá? É o nome que vai aparecer no back-end quando a gente for recuperar essa informação, tá? Então, o name é o nome da variável, o nome do valor que vai estar disponível para a gente no back-end. Então, normalmente, eu recomendo usar nomes lógicos, né? Então, se esse input é para o nome, o name é nome. Você tem dois outros parâmetros que você utiliza normalmente no input, que são class e id. E deixa eu explicar para que serve cada um desses dois aqui, para que você usaria. Na verdade, não é para que serve, né? Porque dá para utilizar de diversas maneiras, tá? Eu vou explicar o que eu considero ser o ideal, tá? Para cada uma desses parâmetros. No class, no parâmetro class, você vai definir o nome de uma classe. Fica calmo que eu ainda vou explicar o que é a classe, tá? Mas basicamente o class você disponibiliza para usar no CSS, tá? Então toda a parte de design, CSS, você vai usar o parâmetro class. Então CSS você usa na class. Isso é uma recomendação, porque dá para fazer diferente, tá? Mas é uma recomendação. E o campo ID, que é o identificador único de um elemento na tela, você utiliza para JavaScript. Então, quando a gente chegar no módulo de JavaScript, você vai passar a usar a ID dos elementos. Então, o que é importante entender nesse momento? Esse cara aqui é do CSS, pode até decorar a partir da letra C no início aqui, CSS, e o ID é o cara que você vai usar no JavaScript, tá? Dá para utilizar o JavaScript com a class e o CSS com ID? Dá, mas não é uma boa prática, tá? A boa prática é você usar a class para aplicar o layout e o ID para colocar os comportamentos de JavaScript. Então vamos falar um pouquinho mais dos outros tipos de input básico que a gente tenha dentro do HTML. O primeiro, input text. O segundo, input password. Eu vou colocar aqui, ó, senha. E aí vamos lá, vamos fazer igualzinho, input password, name desse input, senha. Nesse momento eu não vou colocar class, não vou colocar ID, porque a gente não vai trabalhar com esse parâmetro. E você percebeu que eu acabei de fechar a tag de uma forma diferente. Se você se atentou ao que eu acabei de fazer, você viu que eu fechei a tag desta maneira, que é uma forma simplificada de fechamento de tags. E isso se utiliza quando a gente está falando de tags input, de tags BR, de diversas tags que você não precisa abrir e fechar, porque ela não tem valores dentro dela. Então, por exemplo, label. Você vai ver que eu tenho aqui a abertura e o fechamento da tag label. Eu abro e eu fecho a tag label. O input eu não utilizo desta maneira aqui, ó. Se você ver até o VS Code, ele completa errado. Não se utiliza dessa maneira, tá, gente? Você não vai utilizar um input abrindo e fechando dessa forma. Isso aqui está errado.
você não utiliza desse jeito. O input você abre e fecha na própria tag. Então, eu abro e eu fecho dentro da própria tag. Se você não fechar, por exemplo, deixar do jeito que estava aqui, o HTML vai funcionar? Vai funcionar. Os navegadores hoje eles são inteligentes, mas a boa prática é fazer aqui o fechamento da tag. Então vamos dar uma olhada lá no Chrome, como é que ficou o nosso input do tipo password. Você vai ver que aqui ele já é do tipo senha. Então se eu digito um texto aqui, aparece o texto. Se eu digito aqui, aparece aqueles asteriscos de senha. Você vai ver que ficou tudo na mesma linha, porque eu não coloquei quebras de linha lá. Então vamos copiar aqui, ó, o nosso BR. Vamos colocar um outro BR aqui, outro BR aqui, outro BR aqui. Vamos salvar e vamos dar uma olhadinha lá. Já ficou bacana, nome e senha. Vamos para o próximo, para a próxima tag básica, né? Dentro daquelas que a gente definiu como básico. Text, password, radio. Vamos dar uma olhada aqui na tag radio. Vamos lá, tag radio. Radio, como é que você vai utilizar, né, no seu código? Mesma coisa, tá? Vou colocar uma label aqui chamada opções. Opções. Eu tô sem acento aqui, tá, gente? Porque tô fazendo no iPad. Opções, input. Aqui dentro do VS Code, ó, você já tem o autocompletar. Vamos trabalhar com um radio. Então, qual vai ser o nome desse radio? Opção. Então, normalmente você usa a radio para o seu usuário selecionar alguma opção. Você vai colocar aqui, opção A, B ou C. E aí o seu usuário vai selecionar a opção que ele deseja. Opção A, B ou C. Então o usuário vai selecionar uma dessas opções, tá? Então esse é um input radio. O próximo input básico que a gente vai trabalhar é o checkbox, né? Ele é utilizado para quê? Um checkbox? Seleção múltipla, tá? Então é quando você tem múltipla escolha, você trabalha com um input do tipo checkbox. Vamos colocar um nome nele aqui, múltiplo, por exemplo. Múltiplo. E aí vamos colocar aqui 1, 2 e 3. 2 e 3. Vamos colocar uns BRs aqui só para quebrar a linha, né? Senão a gente vai ficar coladinho. E aí, vamos lá no Chrome. Atualizei. Checkbox 1, 3 e 2. Ih, ficou fora de ordem lá. 1, 2 e 3. Salvei. Então, como aqui é múltipla escolha, aqui é multivalores, eu posso escolher 1, 2 ou até os 3. No radio, eu vou escolher um só. Então, para radio, eu vou usar quando eu tenho, por exemplo, masculino ou feminino, quando eu tenho opções que o usuário obrigatoriamente tem que escolher uma das opções que estão disponíveis, né? Vou voltar aqui. Então, radio, checkbox. Aí vamos falar do text area. Text area, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Ele não usa a tag input. Deixa eu colocar um BR aqui. Vamos colocar uma label. Texto. Vamos colocar
um BR aqui para quebrar e vamos utilizar um text area. Text area, nome, vamos colocar texto, não vamos definir ID por enquanto, 30 colunas e 10 linhas, tá? Calls e rows. Por quê? O que o text area vai montar? Isso aqui, ó, texto. 30 colunas, 10 linhas. Se você voltar lá e alterar, por exemplo, para 300 colunas, vou voltar aqui no Chrome, você vai ter um text area gigantesco, né? Então, text area, ele tem uma formatação um pouquinho diferente dos outros inputs, que ele não usa tag input, já é diretamente o text area, e você define linhas e colunas dentro de um text area. Próxima tag é a file, que você vai utilizar sempre que você tiver que subir um arquivo. Então vamos lá, label, arquivo, vamos colocar aqui um BR para quebra de linha, input, file, vai setar o nome também, arquivo, por exemplo, pode ser o nome do seu input. E o que isso vai montar para você lá no navegador? Aquele seletor de arquivo, que permite que você faça a seleção de um arquivo. Então, essas são as tags principais, tá? Os principais tipos de input que você usa dentro de um formulário. Então, relembrando, input text, password para senha, radio para seleção única dentro de várias opções, checkbox para permitir seleção múltipla, text area para textos maiores e input file para arquivos. Com esses inputs você monta 90% dos formulários que existem na web. Vamos para a próxima aula.